Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui agora para corrigirmos as atividades do PET volume 7, semana 1 de língua portuguesa. Nós vamos começar esse vídeo elogiando a todos vocês pelo esforço que vocês têm feito em colocar as atividades em dia. Parabéns! É assim que nós vamos conseguir chegar ao final desse ano de estudos remotos. Agora nós vamos começar falando nesta semana sobre o eixo, a unidade temática leitura. E nós vamos descobrir aqui uma particularidade, um gênero chamado entrevista. É um gênero muito gostoso, porque o entrevistador tem o objetivo de reunir conhecimento para levar adiante. E aí nós já começamos com as atividades. Dessa semana está um pouquinho diferente. Primeiro nós vamos fazer atividades, em seguida nós vamos explicar um pouquinho sobre o gênero textual entrevista, tá bom? Essa entrevista que o PET nos traz aqui tem o tema: o mundo deveria estar mais bem preparado contra o coronavírus. E aí nós vamos fazer aqui uma breve síntese sobre essa entrevista, para que a gente comece a responder as perguntas. Esta é uma entrevista de 2020, bem atual, foi feita em agosto desse ano. O entrevistador é o repórter André Biernat, e ele entrevistou um médico americano chamado Gregory Poland. Esse médico é especialista em vacinas. Ele atende numa clínica chamada Mayo e ele dedicou boa parte da sua vida a estudar vacinas. E aí, então, durante essa entrevista, ele traz algumas recomendações sobre como evitar o coronavírus e o porquê que o mundo poderia ter sido melhor ao enfrentar essa crise do corona, se já estivesse aprendido com outras pandemias. Nós vamos fazer aquele nosso combinado de antes, que vocês, se ainda não leram o texto na íntegra, pausa o nosso vídeo, realize a leitura do texto e nós vamos começar nas atividades, tá bom? Número 1 nos pergunta o seguinte: uma entrevista apresenta um tema, objetivos que são definidos previamente entre entrevistador e entrevistados. Ou seja, eles já combinaram antes do que eles vão falar. Qual é o tema e os objetivos da entrevista que você acabou de ler? O tema dela é: o mundo deveria estar mais bem preparado contra o coronavírus. Onde é que nós vimos esse tema? Lá no começo, vou voltar aqui para vocês enxergarem ele. Olha, esse aqui é o tema da entrevista. Sempre com letras grandes, com letras destacadas, tá bom? E qual é o objetivo dessa entrevista? Vamos lá entender também. O objetivo dela é informar sobre o Covid-19, como é que isso se disseminou no mundo. Letra B. Normalmente a entrevista é precedida por um título e um subtítulo. A entrevista apresenta uma linguagem clara e de fácil compreensão, apresentando as perguntas de uma maneira lógica e ordenada. Antes de ler a entrevista, o leitor encontra 2 parágrafos de autoria do jornalista André Biernat. Qual é a finalidade desses 2 parágrafos? Bom, primeiro vamos entender onde é que estão esses 2 parágrafos no texto. Eles estão aqui, ó. Passou a imagem. Aqui estão os 2 parágrafos antes dele começar a fazer as perguntas para o entrevistador dele. Aí a pergunta é: qual é o objetivo desses 2 parágrafos? Se você ler, você vai perceber que está apresentando o médico, o americano Gregory Poland. Está dizendo que ele faz da vida, é professor de uma clínica. Está dizendo aqui que ele dedicou a sua vida aos estudos sobre vacinas. E o que ele vai fazer nessa entrevista? Trazer recomendações de prevenção e mostrar como o conhecimento sobre o vírus evoluiu ao longo dos meses. Então, aqui, esses 2 parágrafos, o que ele queria dizer é quem é o médico. Então, foi isso que nós respondemos aqui, ó.
o objetivo do entrevistador é explicar quem é a pessoa que será entrevistada, o médico americano Gregory Poland, sua formação e a sua experiência profissional. A letra C pergunta: a entrevista compreende 3 momentos: uma introdução, as perguntas dos entrevistadores e as respostas dos entrevistados e, por último, uma conclusão. A pergunta é: qual é a relação entre o tema abordado na entrevista que acabou de ler e o perfil do entrevistado? Bom, o tema é a abordagem sobre como o coronavírus se espalhou no mundo e como houve um grande despreparo para enfrentar essa ameaça mundial. O perfil do entrevistado condiz com o que está sendo dito. Ele é um médico e um especialista em vacinas. Vocês acham que para falar sobre o coronavírus, esse jornalista iria buscar alguém que nada tem a ver com a área da saúde, trabalha, por exemplo, na área da engenharia? Não, né? Será que um jornalista ia buscar um engenheiro para falar sobre o coronavírus? Não ia. Ele ia procurar alguém que tenha um perfil nessa área. Isso é uma característica das entrevistas. Você sempre vai procurar alguém para te falar sobre um assunto, alguém que tenha um conhecimento prévio. Se o entrevistador falasse sobre segurança pública, ele não ia entrevistar um professor, ele ia entrevistar alguém nesse ramo. Deu para entender? Pergunta D. Podemos afirmar que o jornalista André Bernard se preparou para realizar a entrevista com o médico americano Gregory Poland. Que indícios dessa preparação podem ser identificados nas perguntas feitas por ele? Explique isso. Bom, as perguntas do jornalista foram direcionadas ao assunto e de modo que demonstrou preparação do repórter, com um conhecimento prévio do que seria tratado. Como, por exemplo, nós podemos citar essa pergunta que ele fez aqui, ó. Estamos chegando num momento em que muitas escolas de vários países querem retornar às atividades. Faz sentido? Então, o jornalista já tinha lido sobre, ele já tinha se preparado antes para chegar com perguntas que fariam diferença na entrevista, para conduzir a entrevista de modo sábio, de modo que, no final, quem ler a entrevista vai conseguir entender o raciocínio do jornalista e do entrevistado. Agora, a atividade 3 é um esclarecimento sobre o que é uma entrevista. Aqui você somente deve ler o que o PET está explicando, não precisa responder, tá bom? Saiba um pouco mais sobre o gênero entrevista. Então, vamos lá. A entrevista é um gênero jornalístico que se estrutura pela alternância entre perguntas feitas por um jornalista e respostas dadas pelo entrevistado. A finalidade da entrevista é obter informações sobre um tema de interesse geral ou sobre questões de natureza mais específicas, relacionadas a aspectos da vida pública ou privada do entrevistado. Há diferentes contextos para a apresentação de entrevistas orais, no caso do rádio, da televisão ou vídeos que circulam pela internet. Podemos tanto ter acesso a uma entrevista no interior de uma reportagem, por exemplo, quanto a programas específicos destinados exclusivamente à realização de entrevistas. Entrevistas escritas, por outro lado, podem merecer espaço fixo em revistas de circulação semanal. É muito comum também aparecerem em jornais diários, geralmente acompanhando uma reportagem mais extensa sobre um tema específico ou com a finalidade de apresentar para os leitores o perfil de alguma personalidade de destaque no cenário nacional ou internacional. Então, nessa explicação, nós conseguimos entender que a entrevista é feita entre perguntas e respostas. Quem está perguntando é o entrevistador, geralmente um jornalista. Quem está respondendo é o entrevistado, geralmente alguém que tem conhecimento específico de algum assunto ou alguém que vai contar a sua vida pessoal para quem está perguntando.
Nós temos 2 tipos de entrevistas, que são as orais e as escritas. E aí, nesse tópico aqui de entrevistas orais, eu gostaria de deixar uma sugestão para vocês de um programa magnífico de televisão, um programa chamado Provocações. Atualmente, o apresentador do programa Provocações é o Marcelo Taz. Há um tempo atrás, ele era apresentado pelo Antônio Abujanra. É magnífico, vocês podem ter acesso ao programa através da TV Cultura, no seu canal de televisão, ou ainda no canal do YouTube deles. Deem uma pesquisada, deem uma olhadinha, que vocês vão ver entrevistas muito boas, que faz a gente pensar sobre um ar filosófico da vida. Vocês vão gostar. Meninos, o nosso PET Semana 1 se encerra aqui. Nós nos vemos novamente na semana que vem para o PET 7, Semana 2. A todos um grande abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau!